O nosso evento conta com um sistema de avaliação online. O crachá de cada um de vocês contém um QR Code que remete diretamente para a nossa página de avaliação. Aqueles que ainda não possuem o leitor de QR Code receberão a ficha de avaliação por e-mail. Nós lembramos que a sua opinião é muito importante para nós, para que nós possamos aprimorar cada vez mais as próximas edições do nosso seminário. Só para lembrar, os palestrantes estrangeiros do nosso evento farão a apresentação em inglês, mas todo o debate será feito em português. Agradecemos a participação dos patrocinadores e dos apoiadores que tornaram possível esse grande encontro para promover a troca de conhecimentos, visando o incremento do mercado de capitais brasileiro. E, por fim, desejamos a todos um ótimo evento. Para a abertura oficial do nosso seminário, eu gostaria de convidar agora ao palco o presidente da AMEC, senhor Mauro Rodrigues da Cunha. Muito obrigado, bom dia a todos. Em nome da diretoria e do Conselho Deliberativo da AMEC, eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso 5º seminário anual. O objetivo da AMEC é a defesa dos direitos dos acionistas minoritários das companhias abertas brasileiras, tendo como base a promoção de boas práticas de governança corporativa e a criação de valor para as empresas. A AMEC é mais do que uma associação de minoritários. Ela é mais do que uma associação de investidores institucionais. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes podemos não nos dar conta, mas esse desenho institucional é raro no mundo. Prova disso é o fato de recente revisão no mercado de capitais inglês ter concluído pela necessidade de criar no Reino Unido de uma associação como a AMEC. O Brasil já dispõe dela há 6 anos. E a AMEC leva essa missão muito a sério. Desde a sua fundação, a associação tem estimulado e liderado os debates entre investidores institucionais acerca de tópicos ligados ao desenvolvimento do nosso mercado de capitais. Em cada uma dessas oportunidades, a AMEC se fez presente de forma técnica, diligente e transparente, zelando sempre pelos seus valores e pelos princípios de respeito aos investidores. Nas bolsas que os senhores receberam, incluímos alguns exemplos de posicionamentos da AMEC ao longo dos últimos meses, contribuindo para a melhoria do nosso mercado de capitais. O Brasil dispõe de uma infraestrutura financeira invejável e é seguramente um dos melhores ambientes de negócios dentre os chamados mercados emergentes. Mas as ameaças a essa realidade são constantes. Investidores diligentes e engajados são a melhor linha de defesa contra essas ameaças. É fundamental difundir na sociedade brasileira que a integridade do mercado de capitais é um bem público que precisa ser defendido. Os fins não podem justificar os meios. Os princípios não podem ser atropelados pelo pragmatismo. A AMEC está imbuída desses objetivos. E é por esta razão que nos reunimos hoje para debater um assunto que se encontra na fronteira do desenvolvimento do nosso mercado de capitais. O debate sobre estruturas de controle e, em particular, o surgimento, ou como nós vamos ver, talvez nem tanto surgimento assim, de empresas sem acionistas controladores. Temos a honra de contar com lideranças empresariais e técnicos das mais diversas áreas e autoridades aqui presentes que nos brindarão com debates instigantes. Nossa expectativa é sair daqui com novas ideias e sementes para continuar avançando no nosso mercado. Agradeço, portanto, a todos os palestrantes que dividirão conosco seus conhecimentos e seu tempo, aos participantes deste evento que desde já fica marcado na história da nossa associação, aos associados que acreditam e investem na nossa missão e, em particular, aos patrocinadores e apoiadores do evento, cujos nomes os senhores podem ver nessas telas. Sem mais delonga, muito obrigado a todos e que tenhamos um dia extremamente produtivo. Obrigado. Muito obrigada ao senhor Mauro Rodrigues da Cunha. Diferentemente da estrutura de poder que existe nas empresas tradicionais, geralmente representada por uma pessoa física ou então por uma pessoa jurídica, nas corporations isso não existe. Nasce, portanto, o desafio de fazer esse poder funcionar, legitimizá-lo e também concretizá-lo para os públicos interno e externo. Para moderar, então, o próximo debate com este tema, eu convido agora ao palco a presidente do Conselho de Administração do IBGC, senhora Sandra Guerra. E para discutir, então, a estrutura de poder numa corporation, eu convido ao palco os palestrantes. Primeiramente, a vice-presidente de finanças da DAS, a senhora Cynthia May Hobbs. Por favor, pode subir ao palco. Sim, pode subir aqui.
Convido também o presidente da IOSP Maxion, senhor Dan IOSP. E convido o presidente do Conselho de Administração da Cremer, senhor Luiz Spínola. Passo a palavra, então, à senhora Sandra Guerra. Mas, pelo visto, agora sim, obrigada mesmo pelo convite da AMEC de estar aqui com vocês hoje, discutindo esse tema tão interessante e ainda tão emergente para nós aqui no Brasil, apesar de que eu soube que logo depois desse painel vocês vão ver que o tema é emergente, mas a novidade não é tão grande quanto a gente pode pensar, mas o nosso próximo palestrante, Ney, vai trazer uma perspectiva histórica muito interessante das corporations. Muito bom. A gente tem aqui nossos 3 palestrantes que vão nos trazer perspectivas diferentes deste contexto. Mas antes da gente começar, eu vou trazer 4 slides apenas para mostrar uma fotografia do que estamos falando do contexto brasileiro das corporations. Essa é uma fotografia de dados do IBGC colhidos nos meses de agosto e setembro. Então vocês podem estranhar alguns dos números, mas é uma fotografia que inclusive já pode estar alterada. Nós levantamos aí 402 empresas com ações negociadas à Bolsa e que também tinham informações disponíveis, que nós tínhamos essa situação de 3% das empresas terem essa situação de capital disperso pulverizado. Nós usamos o critério usado pelo Anuário da Capital Aberto, que diz que considera capital disperso e pulverizado aquelas que têm, qualquer acionista deve ter menos do que 10%. Foi esse o critério utilizado. Nesta mesma fotografia, a gente vê quais as empresas que naquele dado momento tinham essa configuração. Nós temos aí 13 empresas, talvez vocês sintam falta de algum nome de empresas aí, mas que tinha tido uma pequena diferença, algum controle acionário que ultrapassou os 10% naquele dado momento que a gente escolheu em agosto e setembro. Aí a gente foi ver qual os dados que a gente tinha. Nós temos muito pouca informação sobre a situação das corporations no Brasil. Mas os dados que nós tínhamos lá no IBGC é que as empresas de controle pulverizado, e neste caso também as estatais, têm conselhos de administração um pouco maiores do que a média dos demais conselhos. Tem 8 membros, enquanto essa média é de 6,5 membros das demais empresas. Também nós levantamos que as companhias de controle disperso, e a mesma situação acontece com aquelas de controle compartilhado, são as que possuem mais cadeiras ocupadas por conselheiros certificados pelo IBGC, pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, 7,1%. As empresas de capital disperso são as que possuem menor presença feminina em seus conselhos, 1,8% e 1,3%. Isso se compara com a média no Brasil de 7, alguma coisa por cento, que é a presença de mulheres nos conselhos das empresas listadas no Brasil. E um último tema que eu trago é a situação de remuneração nessas empresas. Então, na pesquisa de remuneração de administradores do IBGC de 2012, nós identificamos que as empresas de capital pulverizado apresentam maior remuneração, tanto a mediana como a média, para a diretoria executiva, e isso em comparação com as empresas com algum tipo de controlador, estrangeiro, familiar, estatal ou mesmo compartilhado. E as empresas de capital pulverizado, e nesse caso elas partilham essa posição com as empresas de controle compartilhado, apresentam uma mediana mais elevada de remuneração para o Conselho em relação às demais empresas. Esse era apenas para a gente ter uma fotografia para começar
para esquentar e para dar um contexto para o nosso debate. Nós combinamos, nós já tivemos uma reunião outro dia para combinar como é que a gente ia fazer esse painel, e nós combinamos que no lugar de cada um deles fazer uma apresentação mais extensa, nós vamos propor um debate sobre diversos temas que nós todos concordamos, e algumas perguntas serão respondidas por uns ou outros, para que a gente tenha um debate bastante dinâmico. Eu vou estar buscando controlar o tempo aqui, e nós pretendemos reservar no mínimo uns 10 minutos ao final para as perguntas. Muito bem, nós vamos começar, eu vou pedir para os nossos 3 debatedores contarem um pouquinho o contexto da sua empresa de uma forma muito rápida, né? Qual é a estrutura acionária que tem hoje, afinal o nosso painel chama O Dono Sumiu, e aparentemente a gente ainda tem um dono aqui, vocês podem achar isso estranho, mas ele vai explicar em que contexto que o Dan vai participar do nosso painel hoje aqui. Já fui promovido. Dono parcial, vamos dizer. Um dono que ainda tem cara de dono. Aí, aliás, é um dos temas que a gente vai debater, né? Então, eles vão trazer um pouquinho desse histórico e dessa situação que vivem hoje, e também vão contar como é que funciona, como é que transita o poder, qual é o fluxo de poder numa organização sem dono, sem controle. Como funciona uma corporation sem o famoso olho do dono. Vamos começar aqui pela minha direita, pela Cíntia, que é a CFO da DASA e que está chegando a DASA há 5 meses. Estou há 5 meses. Um grande desafio. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Agradeço a MEC pelo convite de estar aqui hoje com vocês. Eu estou com esse desafio na DASA há 5 meses. Quer dizer, se olhar um pouco o meu histórico profissional, trabalhei na Ambev durante 7 anos, envolvido na área de RI. Depois eu estive no Grupo Ultra 8 anos, quer dizer, com estruturas de capitais bem distintos, e hoje estou no desafio, numa corporation, né? E a gente vai estar discutindo qual é a natureza desses desafios. Falando um pouco do histórico, quer dizer, como é que a DASA, né, quer dizer, o caminho da DASA até se tornar uma corporation, a empresa foi fundada na década de 60 por Dr. Delboni. Ele se juntou 10 anos depois com o Dr. Caio Auriemo, criou Delboni Auriemo. Em 2000, Dr. Caio enxergou a oportunidade de consolidação de pequenos laboratórios no Brasil, de medicina diagnóstica. E, nesse momento, ele se juntou ao Banco Pátria e iniciou um processo de aquisições de laboratórios em diversos estados. Em 2004, abriu-se o capital, né, já no novo mercado. Em 2006, houve um follow-on, e aí, nesse momento, né, ele deixou de ter o controle da empresa. Em 2009, ele não foi reeleito como presidente do conselho, saiu, quer dizer, vendeu a sua posição na companhia, e desde então, quer dizer, de 2009 a 2011, o conselho foi eleito pelos fundos que na época eram Scopus e outros fundos. Em 2011 aconteceu a fusão com a MD1, que eram os laboratórios do Edson Bueno no Rio, e que se fundiu com a DASA no começo de 2001. E desde então o conselho tem se mantido. O doutor Romeu Domingues é o nosso presidente do conselho, e essa é a estrutura atual. O Dixon, que é o novo CEO, ele já trabalha no setor de saúde há 30 anos, e ele foi eleito também há 5 meses atrás. Então, nós estamos participando aí num novo momento da companhia.
Você vê que a Sandra já começou contando que a gente fez uma reunião prévia antes, pode botar na ata. Mas a IOSP Max é uma empresa bastante antiga, com quase aí 100 anos, e que abriu seu capital também já faz muitos anos, ao redor de 1984, então é uma old cap, e num processo de revisão da sua estratégia desde o início da década passada, ou desde o final dos anos 90, ela vem buscando o crescimento das suas operações e a geração de valor, ambos de forma sustentável, para os seus acionistas e para todos os seus stakeholders. E dentro deste processo, ao longo do tempo, a estrutura de capital original em duas classes de ações bastante comum na época da abertura de capital da empresa nos anos 80, deixou de ser a melhor alternativa. Então, um pouco após a criação do novo mercado e do início das emissões de empresas no novo mercado, eu creio que a IOSP foi a primeira conversão de uma empresa ON-PN para o novo mercado, buscando justamente uma plataforma de mercado de capitais compatível com a sua estratégia de crescimento e de geração de valor. E ao fazer isso, como decorrência, por ter uma estrutura tradicional de 1/3 ON e 2/3 PN, se encerrou, a partir desse momento, o capítulo do controle definido, migrando naturalmente para uma corporation, alinhado com essa visão de buscar o crescimento das suas operações e a geração de valor. Então, como uma decorrência natural, no caso específico da IOSP, de como atender esses objetivos macro e como alinhar a sua estrutura de capital. Então, em linhas gerais e de uma forma bem rápida, essa é um pouco a história de como chegamos no corporation. E antes de você passar para lá, e o poder? Como é que transita o poder hoje? Qual é o fluxo de poder na organização hoje? Então, eu diria que o fluxo de poder, ele não difere muito, em termos de fluxo por si só, daquele que você teria numa outra estrutura. Você ainda tem os mesmos órgãos e o mesmo tipo de sequência. O que, obviamente, se altera é que você passa a ter outro tipo de representação e, eventualmente, uma gama de opiniões e de visões e de interesses bem mais diversificada e bem mais plural, que, dependendo de cada circunstância, de cada qualificação de cada um dos acionistas representados, de cada um dos gestores, ela pode ser positiva ou negativa. A gente vai debater um pouco isso, mas não me parece que ser ou não ser corporation seja necessariamente positivo ou negativo, vai depender de uma série de outros fatores. Mas eu diria que o fluxo do decision making, ele segue o mesmo, mas obviamente os poderes e as representações se alteram substancialmente. Spínola, a perspectiva de um presidente de conselho nessa situação. Bom, a Cremer tem 77 anos. Na década de 70, no início, ela abriu capital com aqueles fundos 157. Em 2004, em meio a uma crise financeira, ela teve seu controle adquirido por um aumento de capital do braço de private equity da Merrill Lynch, que fez uma oferta pública e fechou o capital da empresa, mudou a gestão. Em 2006, eu fui convidado para o conselho para a empresa abrir o capital naquele ano, mas só abriu em 2007. A Merrill Lynch vendeu todas as suas ações. Nós formamos um conselho de 7 membros, entre os quais estavam os 2 principais executivos. Após mais ou menos 10 meses, 1 ano, eu constatei que não estava indo bem as coisas. Porque o conselho, embora formado por pessoas muito competentes, os conselheiros independentes externos, os 5 conselheiros, eles não tinham nenhum interesse econômico na empresa, e a empresa não era grande o suficiente. A empresa tem mais ou menos 450, 500 milhões de market cap. Ela não tinha condições de
remunerar esses conselheiros ao ponto de eles dedicarem bastante tempo a controlar, monitorar os executivos. Porque numa corporation, se o conselho não assume poder em nome dos acionistas, o manager assume. Então, o que acontecia é que a gente tinha conselheiros excepcionais, que na véspera da reunião, de noite, deitado na cama, liam um relatório para no dia seguinte ir para a reunião, porque eles não eram economicamente motivados para gastar mais tempo pensando na empresa. Então, o conselho comia na mão dos executivos. E a empresa começou a ir mal. Eu achei que precisava um caroço duro, um acionista de referência, e comecei a procurar alguns fundos ativistas. E em alguns meses, talvez 6, 8 meses, houve uma reconcentração da base acionária. Nós eliminamos o Poisson Pill e nenhum acionista tinha mais de 10%, mas em conjunto um grupo de acionistas chegou a ter 30%, 40%. E na primeira GO que houve um pedido de substituição de conselhos, e aqueles fundos mais ativistas indicaram conselheiros. E a coisa mudou da água para o vinho. A gente passou a ter comitês assessores do conselho funcionando muito bem, e alguns conselheiros sócios das gestoras, outros indicados pela gestora. A coisa evoluiu. Hoje houve a reconcentração prosseguiu. Alguns fundos que entraram naquela fase ganharam muito dinheiro, já venderam suas ações. Existe um gestor chamado Tarpon, que hoje tem 49%. Então, o Mauro até perguntou para mim, você não devia estar nesse painel, porque você não está mais numa corporation. Mas a Tarpon, para quem conhece, é uma empresa do mercado. E ela não aumentou sua participação para gerar mais influência. Hoje nós temos 7 conselheiros, 3 da Tarpon e 4 independentes. E o que a Tarpon quer é que a empresa aumente de valor, seja uma plataforma importante na área de saúde no Brasil, que é onde a empresa atua. Ótimo. Agora, queria que o Dan cobrisse esse assunto. Como é que se dá a comunicação de fato? Porque é uma mudança relevante, uma mudança de cultura muito grande, né? Como é que você passa, vamos dizer, para o chão de fábrica, que a empresa não tem mais dono, o processo de dispersão, todos os empregados acabam tendo essa noção, e para você particularmente eu pergunto, mesmo você contando toda essa história, você continua encontrando aqueles que, ao terem uma situação difícil e delicada, olham para você e perguntam, mas é melhor ver o que ele pensa? Quer dizer, essa cultura, como é que é? Eu acho que isso ocorre nos primeiros anos ou primeiros momentos de uma empresa que sofre essa conversão, como o caso da IOSP, de uma empresa de controle definido para uma empresa de controle pulverizado, um corporation. O chão de fábrica, nós temos 19 mil funcionários ao redor do mundo, operando em 17 países. Então, essa noção também, muito francamente, eu acho que no chão de fábrica não seria correto eu te dizer que isso é um grande tema. Grandes temas no chão de fábrica são os temas essenciais da nossa estratégia. Crescimento e geração de valor para o stakeholder. Isso é o que preocupa, obviamente, muito ao corpo ativo de qual é o futuro, independente da forma de controle ou da forma de gestão. No ponto de vista da administração mais elevada, vamos dizer, da companhia, dos gestores estratégicos, obviamente que entender a forma do decision making que uma corporation realiza em relação a eventualmente um processo de controle absoluto é fundamental. E entender que eventualmente uma costura de uma ideia num determinado nível não significa implementação ou sucesso daquela ideia ou daquela proposta. E isso é um aprendizado. Acho que hoje, para nós, é um processo mais positivo do que negativo. Ele é depurador de uma série de ideias que eventualmente não suportaram um maior escrutínio e uma maior discussão. Então eu vejo como positivo. E não vejo como desacelerador, que é normalmente uma crítica que se faz.
Claro que isso requer hábito e entendimento do processo para que não vire um processo sem fim e sem tomada de decisão. E aí é importante que a gestão trabalhe fortemente e em conjunto com o Conselho para que os temas sejam fluídos e para que os organismos, como acabou de mencionar o Luiz, sejam ativos e bem desenvolvidos, para que os comitês estejam atuantes, para que o Conselho não sente em cima de matérias prejudicando o bom desenvolvimento da companhia. Mas eu acho que, em geral, é isso. É um aprendizado que pode ser bastante positivo e frear alguns ímpetos, algumas ideias que, eventualmente, beiram mais para o emocional e menos para o racional. Cíntia, e num ambiente tão diferente como o da DASA, como é que se deu essa comunicação? Hoje, essa consciência de que uma empresa, que se trabalha numa empresa sem dono, particularmente num ambiente tão particular de médicos, né, e de profissionais de saúde? Esse tema é um tema que no chão de fábrica, quer dizer, dentro da... Hoje a DASA são 19 mil colaboradores e 2 mil médicos, né? Uma empresa dessa dimensão, quer dizer, esse tema é um tema que não é discutido. Quer dizer, eu vejo, quer dizer, que o poder ele é personificado. Quer dizer, sem dúvida, o momento maior de repercussão numa empresa desse tamanho foi na não reeleição do presidente do Conselho, quer dizer, o Dr. Caio, que há muitos anos, né, era visto como o dono, como o controlador. Quer dizer, mesmo que há 3 anos antes a empresa tenha se tornado uma corporation, quer dizer, ele tenha deixado de ter essa figura, né, de ter deixado de ser o controlador, mas esse foi o momento em que, digamos, em 2009, quando ele deixou de ter um papel mais preeminente na companhia, foi que as pessoas, de uma maneira geral, sentiram mais esse impacto, né? Não no momento em que ela se tornou a corporation. Recentemente, a gente, bom, como esse é um fato, vamos dizer, uma experiência relativamente nova, o fato de a gente conviver com corporation numa quantidade como essa, né? Agora a gente também começa a viver as primeiras dificuldades de uma corporation, né? E aí eu queria, Spínola, que você, com essa experiência de alguns anos vivendo nesse contexto, que você cobrisse quais são os principais, vamos dizer, os dois lados da moeda, né? Os benefícios e as dificuldades, os desafios de uma corporation no nosso contexto brasileiro. Bom, eu me coloco como investidor. Eu, embora esteja em alguns conselhos, predominantemente, eu sou um administrador de investimentos. Eu tendo a achar que a empresa tem uma acionista de referência, seja ele controlador ou detentor de um lote relevante, funciona melhor. Esse acionista de referência pode ter 15% da companhia. Agora, quais são as vantagens da corporação, no meu modo de entender? Eu acho que é uma busca da companhia por gerar valor para os acionistas. Isso é muito claro, porque, como eu sou brasileiro e vivo no mercado há 40 anos, na grande maioria das companhias que têm controlador, eu vejo um conflito que o controlador muitas vezes tolhe o crescimento da empresa para não ser diluído, porque a empresa cresce mais rápido, muitas vezes, as boas empresas, do que a fortuna do controlador, e ele não quer reduzir sua participação para não perder poder, para poder indicar o filho, para ser o próximo CEO. Eu acho esse um conflito ruim. Numa corporation, eu acho que você implanta uma meritocracia e a discussão fica muito mais no sentido, este projeto ele é acrescentativo e creative, ele vai aumentar o valor da companhia por ação? Vai. Então vamos fazer. De onde vai vir o funding, financiamento? Vamos estudar geração interna, geração externa. No caso da Cremia, nós fizemos um IPO em que, para atingir um lote econômico, a gente fez uma primária e uma secundária. E na primária, o objetivo que estava no prospecto era para adquirir outras empresas. E nós não conseguimos comprar a empresa.
durante os primeiros dois anos e meio. Então, quando houve aquela reconcentração acionária, a gente decidiu reduzir o capital, devolvemos para o mercado todo o aumento de capital primário. Durante 1 ano e meio, praticamos um payout de 100% dos lucros como dividendo. Endividamos a empresa para atingir uma estrutura de capital ótima em termos de geração de valor, porque nós estamos destruindo valor dentro da tese de otimização da estrutura de capital do Modigliani Miller. Posteriormente, começaram a aparecer os projetos, nós expandimos o CAPEX e compramos 3 empresas. Hoje a empresa, para fazer um novo investimento, vai ter de emitir ações. Ninguém está infeliz por isso. Se tivesse um fundador, uma família lá, a primeira coisa que ele ia pensar é o seguinte: quantos % eu vou ser diluído? Sou contra, ou sou a favor, mas esse é um conflito inerente às empresas com o controlador definido. Ótimo. Dan, eu queria que você explorasse agora alguma coisa que já ouvimos todos algumas vezes, né? A empresa fica sujeita, pelo fato de não ter o dono conhecido, com essa visão de longo prazo, normalmente grupos familiares que pensam em perpetuar o negócio para a sua família. Num contexto como esse, a empresa fica mais sujeita a um curto prazismo? Eu colocaria de novo essa questão do curto prazismo ou da visão sustentável de longo prazo na qualificação desses acionistas, desses conselheiros, dos órgãos da administração, do que uma derivação direta ou natural de um modelo ou outro. Acho que se a gente começar a procurar exemplos, a gente vai achar corporations que erraram e acertaram e empresas de controle definido ao redor do mundo. E os Estados Unidos está cheio de empresas de controle familiar, direto, indireto ou definido, que a gente pode buscar esses exemplos. Mas, obviamente, como eu comentei anteriormente, eu acho que numa corporation, e eu acho que o Luiz tocou nos pontos essenciais aqui, você cria alguns filtros e alguns critérios que normalmente deveriam ajudar a uma melhor tomada de decisão. Obviamente que se aquele representante que chega no órgão de administração não tiver qualificado ou entendido do que significa geração de valor, do que significa um critério sustentável. Nós estávamos tendo um debate num outro grupo aqui antes do fórum sobre exatamente isso. Alguns grandes acionistas ou alguns grandes eleitores de membros de órgão da administração, no caso brasileiro, eventualmente ainda não estão maduros o suficiente para o próprio modelo. E aí, eventualmente, você pode acabar numa situação pior do que aquela em que você estava, em que você não tinha necessariamente filtros, mas tinha uma intuição e uma sapiência pregressa de um determinado ambiente. Você pode cair num vácuo em que você já não tem mais o conhecimento, não tem mais a intuição e também não tem muito que adicionar. Mas eu acho que, na média, o modelo do corporation, ele traz, sim, a capacidade de filtrar com maior competência e maior critério aquilo que está sendo decidido, e ele consegue retirar, na maior parte dos casos, alguma, eu estou chamando aqui de emocionalidade, mas acho que o Luiz descreveu bem o fator de retenção eventual do crescimento ou de tomadas de decisões duras que em determinados momentos têm que ser tomados. Na média, o corporation vai trazer essa circunstância mais criteriosa que tende a ser mais geradora de valor. Cíntia, você que viveu distintos contextos acionários, né, como é que você sente essa questão de possibilidade de curto prazismo maior na corporation? Olha, independente da estrutura de capital, todo conselho quer ter resultados crescentes. Todo conselho quer ter um resultado trimestral crescendo 2 dígitos, né? Então, independente de ser uma corporation ou ter a figura do dono. Então, essa visão mais de curto prazo numa corporation, eu discordo, quer dizer, eu coloco que existe um desafio maior numa corporation da administração comunicar muito bem a sua estratégia. Quer dizer, se você não está conseguindo evoluir
de uma forma positiva o teu resultado no curto prazo, você tem que estar muito bem alinhado, quer dizer, quais são as estratégias, o que você está fazendo enquanto administrador para reverter o resultado, qual é a tua visão de mais médio e longo prazo, quais são os impactos das suas ações hoje que estão repercutindo nesse resultado e o que você está fazendo para o médio e longo prazo para voltar a crescer os 2 dígitos. Então, eu vejo isso como um desafio e não um desafio para a administração nessa comunicação e não, quer dizer, a configuração societária tem uma implicação de ser uma empresa de curto prazo, uma visão de curto prazo. Okay. Spino, eu trouxe o dado do IBGC que a gente tinha sobre remuneração. Qual é a sua visão? O modelo de remuneração predominante no Brasil, embora a gente já perceba que tem uma pequena diferença na remuneração dos conselheiros das empresas de capital pulverizado, o modelo que a gente tem atende a esse contexto? Eu acho que o Brasil está vivendo isso há muito pouco tempo, né? Nós temos poucas empresas com a estrutura de capital difusa, pulverizada. No meu modo de entender, uma empresa que tem o controle difuso devia ter conselheiros muito motivados e focados pela geração de valor a longo prazo, de uma forma sustentável. E, dependendo do porte da empresa, se ela tem condições de atrair pessoas com esta postura, ela devia ter uma remuneração fixa compatível com o tempo despendido, com a experiência, com a idade, com tudo em relação àquelas pessoas. No nosso caso, nós somos uma empresa classificada como small cap, nós não tínhamos condições de oferecer um pacote compensatório deste tipo. Então, nós pagamos um honorário mensal pequeno e criamos um stock option, que equivale a mais ou menos 10% do stock option do management executivo, que vai de gerente até diretor, e tem vesting de 3 anos, 1/3 a cada ano, e pode exercer depois até 5 anos, no intuito de atrair pessoas que estejam motivadas pelo crescimento do valor da empresa no médio e longo prazo. Foi a nossa solução. Agora, eu não tenho condições, pelo número pequeno de companhias, para tecer comentários sobre as demais corporations brasileiras. Eu queria continuar com você. Você mencionou logo no início da sua fala sobre... Desculpe te interromper. Claro. Conselheiros que são indicados por acionistas, gestores, eles só têm stock options se aquele investidor tiver menos que 2% da companhia. Se eu tiver um fundo que tenha 5% da companhia e ele indica um sócio da gestora, uma pessoa muito ligada, aquele profissional, o interesse econômico dele vai ser o ganho de capital que o seu fundo vai fazer. Agora, nós temos, por exemplo, conselheiros independentes, que são a maioria, que não foram eleitos porque estão em nome de um grande acionista. Esses têm um stock option. E esse stock option está muito diferente da modelagem usada para os executivos, porque uma preocupação que se tem, uma crítica que se tem, é que se você tem o conselho demasiadamente assim, alinhado com os executivos, você não tem a supervisão, porque afinal todos queremos o resultado naquele período. Eles, até o ano passado, eram iguais, o mesmo strike price, o mesmo período de vesting, o mesmo período para exercer. Se o conselheiro sair, ele tem 3 meses para exercer as opções vested, senão perde tudo. O ano passado nós criamos um programa especial para o corpo executivo de topo, diretores, em que mais parecido com restricted shares, ações restritas, em que é mais turbinado, ou seja, quem tem o programa especial, ele tem uma cenoura mais atraente, e os conselheiros não têm isso. Tem modelos de remuneração que hoje têm sido bastante discutidos,
quando há remuneração variável para o Conselho, que ela só possa, vamos dizer, ele só possa se beneficiar dessa remuneração 2, 3 anos depois de deixar o Conselho. E um outro conceito também que tem sido bastante prevalente, inclusive na remuneração da gestão, é o conceito chamado de clawback. Eu não sei se alguém já tem um termo português para usar isso, que é um conceito onde você tem, todos ganham nos anos em que há superação das metas, e no ano que é como se fosse uma conta corrente, no ano onde o resultado é inferior, há também, vamos dizer, uma perda por parte dos administradores. Quer dizer, não é que ele só ganha, ele ganha o salário na época normal e ele ganha mais por melhores resultados. Quando também os resultados ficam abaixo, ele também, vamos dizer, o clawback funciona nesse contexto de conta corrente, apenas para esclarecer Eu acho que os arquitetos de planos de opção são muito criativos. Mas eu sou mais favorável à simplicidade. No nosso caso, quando abriu o capital, foi a 17,50, 5 anos atrás. Eu tenho um lotezinho de ações, que eu já exerci, de opções, que eu ainda não exerci, porque as ações ontem estavam a 13 e pouco. Então, eu acho que quando a empresa não vai bem, o mercado pune o preço das ações e aquele ganho potencial não ocorre. Para executivos e conselheiros. Continuando com você, porque você dizia no começo desse painel de que, de um dado momento, os executivos ficaram ali super poderosos, né? E esse é o conceito clássico da corporation, onde, afinal, daí se criou, nesse contexto de corporation, a teoria da agência, onde você tem donos dispersos, tem poder, e os executivos têm, vamos dizer, o controle total do poder. Como continua existindo essa tendência, e particularmente nessa situação, qual é o papel do presidente do Conselho? O presidente do Conselho ele é uma espécie de liaison entre os acionistas, os demais membros do Conselho e a diretoria executiva. E ele faz a agenda, ele coordena as reuniões, ele propõe medidas de governança corporativa, tais como criação de comitês, etc. É uma espécie de animador, maestro, não sei como ilustrar melhor. Eu acho que é um papel importante em termos de manter a coisa animada, né? Os acionistas interessados em criticar, em reclamar, em dizer quais são os seus anseios, os stakeholders também. Dan, você dizia agora há pouco também dos benefícios, do entusiasmo com o modelo corporation. Porque nós já temos esse movimento há alguns anos, né? Por que tem tão pouca corporation no Brasil, na sua opinião, né? Seria uma questão, vamos dizer, de cultura do empresariado brasileiro, que tem um apego ao controle e talvez em nenhuma circunstância pensaria nessa possibilidade? O que você acha que acontece? Eu acho que o Luiz falou mais cedo, quer dizer, um dos pontos centrais é essa visão eventualmente confusa do que é geração de valor e do que é detenção de uma participação percentual societária. Isso é normalmente um impeditivo. É claro que cada caso é um caso, como eu falei antes, eu não vejo corporation ou não corporation como a razão do sucesso ou do insucesso. Mas há uma série de eventos em que o crescimento o crescimento com geração de valor pode ficar prejudicado por uma restrição de um determinado grupo de acionistas de não permitir uma plataforma de mercado de capitais mais aberta ou mais capacitada a ser expandida a qualquer momento, inclusive através de grandes fusões, de grandes combinações empresariais, que tem um efeito, às vezes, até mais devastador do que um aumento de capital. Então, eu acho que tem essa dificuldade de visualizar o benefício da geração de valor em contra de um tamanho de participação societária. E isso, muitas vezes, sai, ou quase sempre sai, de um debate objetivo para um debate subjetivo, que traz emocionalidade, posições herdadas,
situações passadas de pai para filho. Isso pode gerar um grau de complexidade na cabeça das pessoas muito maior do que a gente possa debater aqui e várias vezes justificável para cada um. Então, eu acho que esses são os grandes fatores, mas, obviamente, uma série de empresas ao redor do mundo também encontraram formas de crescimento super vigoroso e super acelerado, sem necessariamente cair no corporation. Em contrapartida, a gente pode ver várias empresas que perderam o bonde por tentar segurar uma determinada participação societária e jogaram fora valor para si mesmos, para si próprios e para o conjunto de stakeholders. Nós estamos já chegando na parte final do nosso debate, e daqui a pouquinho vocês podem se preparar para as perguntas. Do que eu entendi da organização que o Mauro nos passou, logo microfones vão estar disponíveis para as perguntas. Mas antes disso, eu tenho duas últimas perguntas. E essa primeira é para a Cíntia, até porque a Cíntia, no papel de CFO e vivendo essa situação de RI, tem essa vivência contínua. E vamos fazer de conta que não tem muito investidor na plateia aqui, apesar de a gente estar num evento da MEC. A minha pergunta para você: os investidores estão preparados para fazer o seu papel num contexto de dispersão de capital aqui no Brasil? Olha, eu vejo que esse é um processo que está começando, né? Eu acho que não é uma situação preto ou branco. Eu acho que existem, sim, investidores, acionistas que já estão num processo mais avançado, outros não. Quer dizer, eu acho que a gente está no caminho certo, sem dúvida alguma. A gente já vê uma evolução muito positiva mesmo, desde a minha época de RI, na Ambev, depois no Ultra, e hoje na DASA, você vê claramente um movimento extremamente positivo. Eu acho que isso ainda, infelizmente, não é uma realidade para 100% do mercado, mas, sem dúvida alguma, é um processo que eu vejo que estamos no caminho certo. Bom. Agora uma provocação para todos nós que, de certa forma, aí, apontamos os benefícios, o lado positivo. Eu acho que a gente sai aqui com uma visão mais positiva da corporation do que uma visão de crítica ou de mais desafios. Eu me refiro a uma fala que alguns de nós que estivemos no congresso do IBGC recentemente, agora em outubro, o Robert Monks, que é um investidor, ele mesmo, um ativista em governança corporativa e um ícone, na verdade, porque ele é considerado um dos pais do recente movimento de governança corporativa no início dos anos 90. E ele, ao final da sua palestra, ele comentou, eu até fiz uma provocação para ele, porque da presença, se ele achava positiva a presença de controladores nesse ambiente diferente, dado o contexto ali E ele falou: sim, claro que sim. Eu acho muito interessante esse modelo onde você tem a presença do controle, porque você tem o compromisso dos controladores. E eu já ouvi diversas vezes investidores dizendo para mim: eu adoro investir em empresa que tem controlador, porque eu sei que tem alguém tomando conta, ou seja, considerando que você tem mecanismos adequados instalados para prevenir qualquer possibilidade de expropriação, parece haver, vamos dizer, uma predisposição, e aqui a gente ouviu do Bob Monks, que efetivamente ele acha positivo. Eu queria agora terminar com os três de vocês. Vocês têm uma visão diferente disso? Vocês desafiam esse pensamento? Quem começa? Ladies first. Nessa hora ele passa uma bola sempre. Sem dúvida alguma, essa é uma provocação, né? Por outro lado, quer dizer, eu como executiva, eu vejo isso uma super responsabilidade. Quer dizer, para mim o compromisso está dado, né?
Quer dizer, como vice-presidente de finanças, quer dizer, eu, independente de ter ou não ter o controlador, quer dizer, eu tenho o controlador o mercado, quer dizer, trimestralmente eu tenho que prestar contas para o mercado do resultado da companhia. Então, isso eu tendo a discordar, né? O que do ponto de vista, né, específico do olho do dono. No entanto, eu vejo também valor no controlador, não o valor no sentido de facilitar até a gestão de empresas com um controlador definido, porque um grande desafio da administração, na minha visão, é a criação da cultura, né? Quer dizer, quando você tem uma cultura forte nas empresas, o trabalho de gestão é muito facilitado, porque você cria um alinhamento per si, né? Você já cria, quer dizer, uma mentalidade, uma forma de pensar, uma tomada de decisão, você gasta muito menos tempo. Então, quando você tem um controlador, isso o trabalho do executivo fica muito facilitado, né? Então, eu diria que numa corporation, a administração tem desafios adicionais. Eu, sob o risco de ser meio repetitivo aqui, eu sigo achando que o corporation ou não corporation, o controle ou não controle, não vai ser o fator decisivo. Uma boa estratégia, uma boa gestão, um bom entendimento dos seus mercados-alvo e de como chegar nos seus objetivos, num caso ou no outro, é provavelmente o que será decisivo. E talvez, obviamente, no caso de uma corporation que perdeu o rumo sequencialmente, o ingresso de um acionista de referência ou controlador pode ser uma solução. Nós temos experiência de aquisições em que a gente viu isso. Não uma empresa de controle, mas o fato de uma outra empresa adquirir uma empresa um pouco sem controle. E o reverso também deve ser verdade. Em casos em que você está passando por uma crise de condução controlada, a corporation pode ser uma muito boa opção para resolver essa circunstância. Mas volto ao ponto de que corporation ou não corporation não deveria ser a razão do sucesso ou do insucesso, ou da felicidade ou infelicidade dos acionistas. Num marco, aqui nós estamos falando de um marco de boa governança em ambos e fatores dentro das 4 linhas. Não deveria ser o fator decisivo. Pínola, para fechar. Eu tendo a concordar com o Monks, e existem evidências empíricas, nós vimos isso na jornada técnica do BGC lá em Londres, que mostram que o desempenho das companhias com controle definido ou com acionistas de referência muito ativos é melhor do que as corporations com capital todo difuso. Isso na Inglaterra. O modelo brasileiro recente, eu vejo 2 vertentes. Você tem a vertente que eu gosto mais, em que a transição entre uma empresa de controle definido para uma empresa de controle difuso, ela se dá gradualmente. Eu posso citar casos porque são companhias abertas. O caso da Embraer, o caso da antiga Perdigão. Eu acho que neste caso, a transição é feita de forma mais lenta e o poder continua com os acionistas através do conselho e a diretoria executiva vai se acostumando que ao invés de ter um controlador, ela passa a ter conselheiros muito fortes e anos depois passa a ter só conselheiros independentes. O modelo que foi seguido no caso da Kremer, da Renner e de outras empresas, eu acho um modelo perigoso, porque você abruptamente passa de uma empresa que tem 100% na mão de um acionista, ou 60%, para um modelo em que não tem ninguém com mais de 5%, 7%. E aí, neste vácuo, tende a haver um vácuo de poder, e há o perigo do poder cair nas mãos do management, que pode usar muito bem, como temos exemplos aqui da Renner, mas pode usar muito mal. E nós já temos exemplos no Brasil de recentes corporations que estão em crise nesse momento. E a crise foi porque o dono sumiu. Tá certo? Nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde o modelo de corporation
se difundiu, ele se dá ao longo de muitos anos. Quer dizer, a família, o fundador se dilui porque ele precisa comprar uma fábrica nova, porque ele tem uma crise, precisa fazer um aumento de capital. Anos depois, ele se funde, vai... E essa prática do uso do poder político a nível das assembleias e de seus representantes do Conselho se dá numa transição de muitos anos. Então, a empresa vai se acostumando com aquela prática democrática de uso de poder político, não por um grupo só, mas por um colegiado. Obrigada. Bom, agora chegou a hora da gente ouvir as perguntas. Certamente vamos ter várias, e se não tiver, eu já sei que tem gente que falou, olha, se não, eu recebi um bilhete, se não tiver, eu tenho uma. Eu não tinha a menor dúvida que essa pessoa teria uma pergunta, mas não vou dar transparência de quem foi. A gente tem uma pergunta ali, eu não sei se os microfones já estão prontos para ser passados, já estão ali a caminho. Eu acho que, Mauro, eu acho que você prefere que as pessoas se identifiquem ao fazer a pergunta, é isso? Essa é a nossa regra? Muito bem. Meu nome é Walter Mendes, sou da MEC e da Cultinvest. A minha questão é a seguinte, numa situação em que você não tem exatamente um dono, o poder das pessoas que estão em um conselho aumenta, tá certo? A influência de cada um pode aumentar. O que eu queria saber, qual a experiência de vocês em relação aos participantes em conselho que são indicados pelos fundos de investimento ou pelos investidores, gestores de investimento. Porque muita gente tem, algumas empresas eu já ouvi falarem que o mercado pensa muito no curto prazo, né? Então, talvez esses investidores influenciariam as empresas a buscar o resultado no curto prazo e poderiam atrapalhar os planos de longo prazo, as estratégias de longo prazo. Como vocês veem esse ponto? Quem responde? Nós vamos procurar colocar um respondendo cada pergunta para dar espaço para as outras perguntas. Posso responder aqui, depois os colegas complementam. Eu diria que a qualificação dos conselheiros e dos administradores em geral, da diretoria também, é um ponto-chave fundamental para qualquer empresa andar para o lado correto. Isto é o que eu disse antes, que eu acho que talvez a gente ainda não tenha uma maturidade no tecido de todos os indicadores ou de todos os participantes do mercado, que em muitos momentos não estão indicando ou se comportando na direção da geração de valor sustentável ao longo do tempo, que normalmente é detrimental a qualquer empresa. Mas, um ponto e vírgula, não foi sua pergunta, eu acho que isso também ocorre em ambientes familiares ou em ambientes de controle. Então, o defeito opera para os dois lados. E é tarefa, de alguma forma, da própria administração ajudar a formar essa qualificação e a depurar aonde falta essa qualificação. Então, na medida do possível, a administração deve tentar influir muito, atraindo e viabilizando o ingresso de quadros experimentados, qualificados e que vão realmente contribuir para a geração de valor. Isso é uma tarefa muito importante, porque efetivamente, seja por indicação de controlador, qualquer que seja a origem, familiar ou não familiar, seja pela indicação de um minoritário, em que ambos não estejam trazendo pessoas qualificadas e bem preparadas, ou que não tenham a agenda de geração de valor da empresa para os seus stakeholders, vai ter um problema grave. E vai sim ser um grande curto-circuito na condução da empresa. Próxima pergunta aqui. Marcelo Faria, da Condor Invest. A minha pergunta é para o Dan. Dan, a IOSP passou por uma mudança estratégica importante nos últimos anos, com aquisições relevantes no exterior e ocasionando um aumento da alavancagem financeira. Não entrando no mérito das aquisições em si, mas se você poderia contar um pouco a história dessas decisões tomadas,
se foi por unanimidade, se foi por maioria, e se isso, como você contou antes, na teoria, valeu na prática para vocês, ou seja, o fato de vocês serem corporation facilitou essas decisões. Eu acho que é um ótimo exemplo e, sem dúvida, facilitou, porque você passa a ter uma plataforma muito mais flexível e usável para qualquer que seja a eventualidade. No caso específico da IOSP, eu sou o CEO da empresa desde 98, e desde 98 todas as decisões tomadas no Conselho de Administração foram por unanimidade, com diversos conselhos que já passaram. Eu acho que aí é um pouco também a necessidade de se fazer esse trabalho com antecedência, com preparação, com critério, para que você possa formar uma visão comum e caminhar na direção da geração de valor. Eu não estou defendendo aqui que as questões tenham que ser unânimes, não é esse o ponto, mas é um exemplo de como se foi construindo essa modelagem que vai ficando cada vez mais fácil e azeitada ao longo do tempo. Então, nós não tivemos nenhuma diferença entre os representantes do Conselho. Eu não participo do Conselho, eu vou apenas formular lá apresentações e passar opiniões, mas o Conselho deliberou unanimemente pelas aquisições, assim como por todas as matérias dos últimos 14 anos. E eu entendo, sim, que o nosso modelo, a nossa plataforma de base acionária e de mercado de capitais, nesse caso o Corporation, foi bastante positiva para a tomada dos riscos inerentes à estratégia que se definiu. Mas, de novo, o ponto todo foi a formulação estratégica anos antes de uma estratégia de crescimento e de geração de valor que requeria essas movimentações, sem as quais a gente não atingiria o objetivo. Estou recebendo a informação que a gente tem tempo para mais uma última pergunta. O microfone não está... Vem outro caminho. Obrigada. Está sem voz, mas outro está a caminho. Oi, Haroldo Levi, do CODIM, Comitê de Orientação para Divulgação de Informações ao Mercado. A minha pergunta é exatamente em relação à comunicação. O que muda, e talvez se encaixe melhor, apesar da Cíntia ter comentado isso, mas na experiência do próprio Dan, o que mudou efetivamente na comunicação com os stakeholders em geral, com os públicos estratégicos, como a gente chama no CODIM, nessa fase de uma coisa para outra, quer dizer, para chegar na corporation. Como é que essa comunicação se modificou ou não para ser mais eficiente, que a Cíntia tinha comentado há pouco? Se não tivesse eficiência, você pode ter um problema maior. Olha, a comunicação, na verdade, eu estou há 5 meses na empresa, então eu vou estar olhando pela perspectiva desse período, né? Eu acho que ela se torna mais exigente, quer dizer, mais precisa. Você tem que dar uma indicação mais de médio e longo prazo, porque eu acho que essa é a forma que a empresa tem de sair um pouco dessa dita armadilha, né, do curto prazo, do resultado do trimestre. Então, eu vejo que a comunicação, ela muda no sentido de exigir uma comunicação mais olhando a estratégia, olhando um período um pouco mais longo, né? É a minha visão. Porque quando você tem a figura do controlador, você tem uma... Quer dizer, eu acho que a estratégia já vem dentro até da criação daquela empresa, de uma gestão de um período mais longo, quer dizer, pela história da figura do controlador. No caso da corporation, você não tem essa figura. Então, você exige mais a precisão nessa comunicação e essa visão mais de longo prazo, de para onde a empresa está indo. Só corroborando, eu acho que é muito mais demandante, no caso do corporation, de quanto mais
dispersa, vamos dizer, a base acionária, mais fundamental é de que você tenha certeza que está todo mundo entendendo, ou pelo menos escutando e tecendo as suas críticas e acompanhando, talvez seja a palavra adequada, aquele volume de informação e conteúdo, e isso demanda um tempo enorme de face-to-face, de visitar e de participar de todos os fóruns e eventos, e de ter certeza de que a premissa técnica da horizontalidade e da simultaneidade e da profundidade está sendo alcançada agora não com um, mas eventualmente com 80, 90 caras que costumam acompanhar com propriedade. É claro que, de novo, nós vamos cair naquele mesmo assunto dos administradores e da indicação em que você vai ter acompanhadores qualificados e acompanhadores menos qualificados. E, de novo, a tarefa é tentar elevar o padrão e elevar a média, e aí, como bem disse assim, dispor de forma muito efetiva a sua estratégia, a sua visão, para onde vai, e debater isso de fato e também purificar essa visão ao longo do tempo com essa base que é muito rica e que lhe permite hoje aprender mais do que ensinar. Acho que esse também é um ponto importante. Quer dizer, hoje nós estamos numa situação em que você tem uma base acionária, no nosso caso, por exemplo, de acionistas ao redor do mundo, que trazem uma fonte de conhecimento e informação fantástica, e que a gente precisa usar isso também. Bom, eu quero agradecer ao Espínola, ao Dan e à Cíntia por partilharem de forma tão generosa e de forma tão cândida a sua visão sobre esse assunto emergente no Brasil. Agradecer à MEC pelo convite, pela gente ter tido essa oportunidade de falar para uma audiência tão qualificada. Obrigada. Muito obrigada a todos os participantes do debate. Parabéns pelas apresentações.